Sou o Vitor Misael, sou artista visual e estou aqui hoje com Alice Lara e o Henrique Detome para um bate-papo, para a gente conversar sobre o processo criativo deles, para eles contarem um pouquinho do percurso e de como eles constroem toda a poética do trabalho. Tudo bem, gente? Tudo bom. Bora! Acho que para a gente começar seria legal vocês se apresentarem um pouco, falarem um pouquinho, né, de como da formação de vocês, quem são vocês. Bora, Alice? Então vamos lá. Bom, eu nasci no Distrito Federal, vivi minha vida toda numa cidade chamada Taguatinga, que é uma cidade satélite do Distrito Federal. Eu sempre morei numa chácara, então tive umas vivências acho que um pouco diferentes do que as pessoas têm aqui, por exemplo, em São Paulo. Isso foi bem importante para a minha vida. Eu me formei na Universidade de Brasília, que foi um lugar bem interessante, de muito contato com artistas incríveis, e desde então eu pinto. Minha pesquisa está sempre centrada na pintura, e eu penso, acho que o tema central do meu trabalho é pensar o animal e a animalidade, assim, tentando cruzar com questões humanas, assim. Acho que é isso. Bom, meu nome é Henrique Detome, né? Eu sou natural de Belo Horizonte, mas fui criado numa cidade chamada Lagoa Santa, que é do interior. Então a gente tinha esses costumes assim de ir para cachoeira sempre, acampar. Então tem um pouco disso na minha história, assim como artista também, que é uma coisa que vai evoluindo. E daí eu formei pela Universidade do Estado de Minas, mas que também é a Escola Guinhar, que tem uma outra história, né? Que ela era um curso livre e com o tempo foi virando universidade, assim. Então acho que teve uma formação bem prática mesmo, assim, nas artes plásticas, bem artes plásticas inclusive, que depois muda para as artes visuais, mas pensando bem, teve poucas aulas de mídias, essas coisas assim. E aí eu acho que também tem essa minha maneira de lidar com as artes, assim, eu sou bem do manual, de fazer pintura, de fazer escultura, gravura, assim, desenho de carvão. Então, desde que eu formei, eu me especializei em pintura e desenho, e eu comecei a pintar paisagem, que eu venho pintando até agora, em 2013. Teve um período que eu pintava figura humana, que foi dentro da minha graduação, essa parte. E, bom, daí eu mudei para São Paulo agora em 2017 e tenho feito um mestrado. Estou agora na finalização do mestrado em Poéticas Visuais na USP. E é isso, continuando essa pegada com relação ao espaço, à natureza, que tem a ver com a minha lida com o espaço, com a natureza, e reverberar isso na linguagem da pintura. Eu sempre mexi desde criança, desde muito pequena. Eu era uma pessoa que, acho que eu posso falar, acho que pesquisava materiais, assim, né? Eu pegava terra, ficava misturando para ver se formava um tipo de tinta. O cerrado, ele é muito rico em minérios, em cores diferentes. Eu pegava, brincava, pegava terra, pintava a pele, fazia coisas, pegava tempero na cozinha, ia formando tinta, coisas. Eu sempre pesquisei isso. E assim, a gente, acho que quem cresceu na década de 90, as coisas não eram, as coisas não eram precárias, mas eram mais difíceis. Não era tão fácil você ter uma caixa de tinta, uma caixa de lápis de cor como é hoje. Tipo, não era
assim, possível, mas era mais difícil. Então eu brincava com o que tinha ali, ia criando coisas e tal. E sempre ia tentando fazer do jeito que eu conseguia. Eu não tinha acesso, por exemplo, a espaços de arte, a museus, a galerias ou coisas do tipo. É uma coisa que eu só fui acessar já no final da minha adolescência e tal. Mas eu tive, eu acho que outras vivências que eu acho que hoje são mais importantes para mim do que a própria vivência da arte, tipo, vivência com as texturas da natureza mesmo, com o toque, com as sensações. Eu acho que isso é uma coisa que eu trago muito para mim. E aí acho que no ensino médio eu comecei a estudar artes visuais mesmo com um professor e tal, e aquilo me pegou muito, assim, sabe? E eu acho que eu nunca fui aquela criança que era vista como talentosa, como uma criança dedicada e tal, uma adolescente, mas eu gostava de mexer naquilo, assim, sabe? Então acho que isso vai levando o meu caminho. E não sei, assim, eu acho que ter tido essa vida um pouco apartada do mundo das artes, assim, foi uma coisa boa, assim, positiva de certo modo, né? Quando eu estava no ensino médio, eu tinha esse professor de artes visuais muito bom, que abria muitos caminhos do pensar artístico, né? E aí eu falei, olha, isso é uma possibilidade, né? E eu já desenhava, já pintava as minhas coisinhas ali que provavelmente não seriam interessantes para ninguém, mas eu falei, bom, acho que eu vou me arriscar por esse caminho. Então aí eu passei na prova tentei, estudei para ver como é que era, para ser na prova específica, fiz vestibular, entrei na universidade, mas eu acho que todas as pessoas suburbanas, assim, a maioria das pessoas suburbanas como eu, que acessam a universidade, tem um choque ali dentro, né? Porque a gente chega com um certo conhecimento, mas a gente não tem um conhecimento muito do que é aquilo. E aí é um susto pra gente, é um susto para os nossos pais, é um susto para todo mundo. Também sou professora, né? Tenho acompanhado alunos e tem alguns alunos que querem fazer artes e eles falam assim, eu vou, mas eu não sei o que é, eu não sei se eu vou ganhar dinheiro, não sei como vai ser. E tem sido muito, de certa forma, reparador para mim estar em contato com eles, porque eu posso ter uma conversa com o meu eu do passado, né? E falar, olha, a gente não sabe muito como vai ser, lá dentro é um choque cultural muito grande pra gente, porque são áreas de conhecimento bem fora da nossa realidade, então a gente vai ali dentro nesses choques e criando a gente um choque também neles, né? Criando com a nossa cultura um outro mundo ali dentro. Então são coisas que vão se encontrando e que, dependendo de como elas forem recebidas e acolhidas, elas podem ser maravilhosas e ricas, assim. Eu acho que o meu processo é até um pouco parecido com a da Alice, assim, nessa questão desse interesse que ele aparece na infância, assim, mas eu acho que ele é intensificado pelo ambiente que você tá, assim. Então eu sempre tive muita liberdade de, tipo, passar a tarde inteira desenhando em casa. Então esses momentos de achar que eu posso fazer e de ser um lugar que é de liberdade mesmo, né? Eu acho que isso já foi construído bem na minha infância, assim, de tipo, quando eu estou desenhando é um lugar meu e é uma identidade minha, eu posso fazer isso. Eu acho que eu vou me reconhecendo como identidade mesmo, sabe, assim. Eu também tive uma formação no fundamental muito forte de arte, assim, de tipo, a gente já estudava arte contemporânea na prática, assim,
no fundamental. Então, a gente fazia instalação, a gente fazia... que eu acho que não é muito comum no fundamental regular, né? Então, eu sinto que um pouco dessas coisas já me davam um ambiente de tipo, olha, isso é possível, olha, existe, né? E era a minha relação também de cidade de interior, sem entender nada do que era, mas entendendo como linguagem mesmo, antes de achar que isso é um grande nicho ou uma cultura em si, mas realmente pensando como linguagem, né? E aí, quando foi mais para o final do ensino médio, para o começo do ensino médio, eu já fazia cursos, na verdade, já dava aula de desenho, e a minha entrada é muito pelo desenho e pela educação também, né? Que eu sou filho de educadores, né? Minha família tem escolas, então a gente tem sempre essa ligação, e é uma escola muito voltada para as artes, assim. E aí, quando chegou a hora de escolher faculdade, essas coisas, eu já sabia, assim. Já tinha essa noção de que era um caminho possível, acho que a coisa já estava... E a minha família também apoiando, tipo, não, você vai fazer mesmo, é o que você quer. Então, tem um apoio que eu acho que, para mim, define, assim, o que faz a gente seguir uma profissão qualquer, né? E essa não é uma profissão fácil de seguir, né? Então, mas para mim também ficava muito nesse lugar do tipo, eu tenho como dar aula. Mas para mim, como artista mesmo, como pensar assim, não, eu vou assumir isso como trabalho e tal. Foi depois que eu formei que já tinha desenvolvido uma série que tinha um pensamento de início e continuidade ali dentro. Eu falei assim, olha, as coisas realmente funcionam. E aí comecei a me identificar na pintura. E aí eu acho que também profissionalmente a coisa que marcou muito é começar um ateliê. Eu comecei a fazer um ateliê coletivo em Belo Horizonte. Né? Eu morava em Lagoa Santa, uns 40 minutos, uns 60 quilômetros, eu acho, de distância. E aí ia para lá, ficava um tempo, voltava. E aí essa ativação de ateliê coletivo, para mim, que finalizou assim essa entrada, que eu falei assim, realmente, eu tô aqui em contato de artistas com mais tempo de carreira que eu, né? Quem me chamou para participar foi o meu orientador da época, o Alan Fontes, e aí já vários outros artistas de Belo Horizonte que até hoje estão aí trabalhando e tal, me dão esse incentivo de falar, olha, realmente existe essa profissão, não é um conto de fadas que falaram que você vai produzir arte e vai vender ou que vai participar de exposições. E aí logo quando eu formei, em 2010, em 2011, eu já fiz uma individual lá no espaço da Federal, assim, eu formei pela UENG, mas aí já o espaço da Federal era aberto, assim, então já fiz uma primeira exposição individual, assim, grande, com uns 20 quadros, assim, então, tipo, já deu aquela noção de, tipo, tem um caminho para seguir, e aí essa troca com os artistas ali, para mim, edificou uma profissão possível mesmo, assim. Acho que a gente tem uma dificuldade às vezes a gente mesmo como artista, de entender o trabalho do artista como produção de conhecimento, né? Porque existem muitas coisas que dizem que não é, mas é produção de conhecimento. Então, eu acho que ter convivido com esses artistas, com essas artistas que vão construindo ali no trabalho, faz com que você vá entendendo como que é o pintar. Assim, o Distrito Federal, embora quando a gente pense nele, a gente pense nos monumentos, nas coisas, assim, a coisa mais forte para mim é a natureza, né? Você
perto da minha casa tinha uma reserva que tinha onça, por exemplo, perto mesmo, assim, a meia hora andando eu chegava nessa reserva que tinha animais silvestres e coisas assim. Então eu digo para você que quando eu chego em São Paulo, em 2017, é um choque. A primeira coisa foi um choque. Então, mas tem uma coisa interessante que é você começa a trabalhar um pouco por memória, você começa a entender melhor a sua cidade quando você está vendo ela de longe. Então eu começo a pensar as questões da terra, dessas materialidades com mais força quando eu estou aqui. Esse choque cultural me possibilita isso. E o meu choque foi de, por exemplo, não ter acesso à terra aqui, né? De não poder plantar, de não poder ter um lugar de água natural, de água corrente, a falta de acesso a plantas, coisas assim. E aí eu fiquei 2 anos pensando nisso, e aí no terceiro ano eu vou trabalhar no zoológico, porque é um lugar que eu acho que representa um pouco o que o capitalismo está fazendo com o mundo, né? Ele está exilando a natureza de uma certa forma. Então, embora o zoológico eu não acredite que eles sejam apenas um exílio, né? Mas ele está exilando tanto a natureza quanto a gente. Cada um tem que ficar no seu cantinho, certinho. As praças vão sendo destruídas, os locais comuns vão sendo destruídos. Então, acho que isso para mim é um pouco o resultado da chegada em São Paulo, assim, que não é só um lugar ruim, tem experiências incríveis e maravilhosas, mas esse choque para mim é muito importante no entendimento de tudo que eu tenho vivido hoje, assim. De trazer essa importância da memória desse lugar que a gente não tá mais, assim. Então, para mim virou um pouco isso, assim, não. Essas coisas importantes para mim realmente têm a ver com né? Não é à toa a paisagem montanhosa, eu sei que não é, eu não estou pintando paisagens de Minas Gerais, mas eu acho que entender que vamos então sentar nisso porque isso me toca de um jeito e que sou eu, e aí acho que vem essa premissa de sim, de falar assim, não, eu aceito o meu trabalho dessa forma e vou querer que ele tenha essas bases mesmo, sabe, assim. Eu tenho um pouco de, talvez, acho que a sua pergunta nem fala disso, mas eu tenho uma certa questão com a coisa da regionalização, né? Porque a gente que é migrante, a gente é regionalizado. Então, quem está pintando em São Paulo, no Rio, faz arte brasileira, quem está no resto do país faz pintura regional, né? E eu vi algumas leituras assim de trabalhos, por exemplo, como o trabalho do Sérgio Gurgel, que é cearense, que ele não faz nenhuma referência ao Ceará, assim, nenhuma referência direta. Ele não usa nenhum objeto que fala isso é cearense, mas isso Mas as pessoas falam assim, não, mas você não vai vender em São Paulo porque é regionalista, sabe? Não é. E então acho que eu vou pensar nessa questão dessa maneira. O meu trabalho eu gosto de trazer sensações que eu vivencio no Cerrado e que eu vivenciei em lugares como o Pará, que é um lugar que eu frequento bastante, em Fortaleza, no Ceará, né, que são lugares caros para mim, mas eu sou cuidadosa com a coisa regional, assim, de como que a gente vai se pensar, né, porque nosso trabalho muitas vezes em São Paulo, por não estar participando de uma escola paulistana ou carioca, ele é visto como um trabalho que está em desenvolvimento, coisas do tipo, sendo que a gente está pintando já há 15 anos, né? Mas enfim, o que eu busco da questão regional mesmo é trazer essas sensações, assim, sabe? Do Cerrado, que é lindo, que é rico, que é maravilhoso, a escala de cores. Mas, por exemplo, agora trabalhando com o Zoológico de São Paulo, eu fiz uma pesquisa tonal muito do local, assim, né? Só que talvez o paulistano não se veja ali, porque aquele ambiente ele é estranho, ele foi feito para ser estranho mesmo, né? É uma reserva, ele funciona como uma reserva, então enfim. Não sei.
É que quando você fez essa referência ao regionalismo, né? Eu fiquei muito... Não ficou claro para mim se você estava falando, o trabalho ele é universal apesar de tudo, né? E me parece que é isso, mas ao mesmo tempo você reafirma que você carrega, né? Contigo a tua experiência de Cerrado, assim como a gente carrega a experiência O que eu acho que é porque, assim, talvez a ideia da universalidade, ela seja problemática, porque ninguém vai contemplar tudo, sabe? Tipo, o pintor paulistano, ele vai falar da realidade paulista. O pintor do Distrito Federal vai falar da realidade do Distrito Federal. E são duas realidades extremamente importantes para o mundo. Se a gente tivesse mais acesso, por exemplo, a pintores do Pantanal, por exemplo, talvez a gente estivesse entendendo melhor o que está acontecendo lá agora, sabe? Então, a pintores amazonenses, por exemplo, né? Então, e são lugares que são igualmente importantes para o país. É importante entender a realidade de São Paulo, é importante entender a realidade do Distrito Federal, só que por questões de desigualdade, de distribuição de renda e divulgação, a gente tem mais acesso à escola paulistana. Eu acho que é isso, assim. Eu sempre busco estar imersa no meu tema. Acho que isso é o mais importante para mim. Então eu fico tentando ver filmes, ler livros teóricos, literários sobre o assunto. E o mais importante para mim sempre é conversar com as pessoas. Acho que ainda vem muito de uma tradição oral, assim. Cara, esse é um momento meu, no momento de viver aquilo ali, sabe? Assim, tipo, é a minha profissão, a profissão que eu escolhi e que eu curto, sabe? Assim. Então, quando eu passei agora no mestrado, fazendo muitas coisas do mestrado, passei muito tempo sem pintar. E aí, não, cara, é estresse atrás de estresse. Daí, quando pinta, parece que a vida volta a fazer sentido. Então, eu acho que todo esse ambiente que eu faço para estar pintando é um ambiente que fala assim, não, a vida faz sentido nesse momento aqui, de tacar essa tinta e dar errado, e volta e chega e acontece, assim. Acho que pra mim também tem muito isso da pintura ser o lugar de tá tudo tranquilo, assim, quando você tá pintando, você tá resolvendo a vida toda. Fazer qualquer outra coisa é muito complicado, assim. Escrever, tudo é muito... A gente faz, né, acontece, mas é complicado. Agora, pintar é um lugar de se tranquilizar, assim, de... saber o que está acontecendo, assim. Mesmo quando não sabe, tá bem, assim, sabe? E como que é quando acaba, né? Como que o processo da pintura reverbera na vida de vocês pós-pintura? Acho que para o artista hoje, né, que quer se profissionalizar, assim, que está num processo de profissionalização, tem muito a coisa de negociar com o mundo o que vai acontecer com aquilo. Então, você vai colocar nas redes sociais, você vai mandar para um edital, você vai mandar para uma galeria, ou vai tirar fotos legais. Então, o processo da tua negociação com o mundo daquele objeto não para ali no final, né? Então, talvez seja um processo um pouco mais burocrático ou mais divertido, mas é um pouco isso, escrever sobre também, né? Não ficar dependente dos teóricos para aquilo, né? Ficar pensando, acho que vai por aí. E aí eu fico muito pensando sobre isso que você falou, tipo, eu acho impossível que a arte trabalhe sem ter uma base, uma relação com a política, com a ética, né? Acho que como a gente fala disso, de processos, de trazer questões internas, de trazer questões essenciais, elas são essencialmente políticas, né? Então, para mim, tanto o meu trabalho quanto o trabalho da Alice, por exemplo, elas passam a partir desse posicionamento político que a gente tem, né? Então, isso está intermeio, né? Tá ali dentro da gramatura do trabalho, assim. Então, no final das contas, as imagens elas não trazem um texto, às vezes, tão reto, mas eu acho que ela cria esse imaginário humano, esse imaginário ético, essas
outras possibilidades de questionamentos que estão num lugar da sensibilidade muitas vezes, assim. Fico pensando agora que eu sinto necessidade de fazer mais estudos, talvez mais estudos decoloniais, mais estudos relacionados ao ecofeminismo, ao ecossocialismo, assim, que eu acho que eu sinto que são coisas que já estão permeando o meu trabalho há muito tempo, mas com os quais eu não tenho um embasamento teórico tão profundo. Então, enfim, eu acho que eu já sou bem envolvida com a causa feminista, então eu quero estar mais amparada para lidar com isso no meu trabalho, assim, que já são questões importantes para mim, mas com as quais eu não estou conseguindo lidar de forma muito mais profunda. Então eu quero conseguir lidar com isso e lidar melhor com essas questões e acho que pensar mais sobre o próprio fazer da arte dentro de uma esfera que não seja colonial, sabe? Porque acho que esse saber, assim, como uma coisa europeia tem me incomodado muito, sabe? Então acho que isso é o futuro do meu trabalho, é mais uma reflexão, uma mudança mais epistemológica mesmo, assim, sabe? Acho que o meu trabalho ele vem muito nesse lugar de tipo, tá, as pessoas podem ter uma relação com a pintura a partir de uma sensibilidade, que aí vem as texturas, que aí vem a sensibilidade com o espaço. Então eu acho que todas essas premissas vão se tocando numa questão política mesmo, de falar assim, poxa, como vocês estão se relacionando com o espaço, né? Como vocês pensam paisagens naturais, como que isso é importante para você na sua vida, né? Como que a humanidade em si está se relacionando com ela, né? Então se eu estou trazendo no meu trabalho a minha relação, como ela me toca, como aquilo vai para o meu trabalho, quem vê recebe isso de volta, né? Como que ela se relaciona, como que ela vê, como que isso toca. Então eu acho que muitas vezes as pessoas vêm e me falam assim, tipo, eu gosto de falar às vezes um pouco sobre o que as pessoas me falam de volta do meu trabalho, né? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu estava cansada, cheguei na galeria e vi seu trabalho e aquilo me revitalizou, assim, sabe? Eu falo assim, cara, é mesmo, do tipo, aquilo me deu uma paz, aquilo me trouxe a outros lugares e aquilo realmente me abriu quase como uma sensação de ter visto uma paisagem mesmo. Eu falei assim, acho que legal. E aí ela falou assim, e aí quando você trouxe esse pedaço faltando, me trouxe ainda outras coisas a mais. Eu falei assim, que interessante. Então, é isso, assim, querendo ou não, esses outros pontos, essas outras vistas e visões que vão para o trabalho o trabalho de arte, ele atinge, né? Eu acho por isso que às vezes é meio, até tem um pouco crítica, assim, do trabalho muito panfletário demais, que às vezes ele fica meio no Datena, assim. Eu falo assim, cara, tipo, essa produção que eu quero, sabe? Se essa produção que você está realmente querendo, né? Desse tipo de violência, será? Ou será que sim, né? Também, que existe uma maneira na pintura tanto de fazer essa dobra, né? Beleza, a gente está falando sobre a violência aqui, igual todo mundo fala. Não, eu estou falando da violência em outro lugar. Então, eu acho que a pintura, ela ainda tem esses lugares dessa conversa sensível com a política também disso, de trabalhar com quem todo mundo vê tudo o tempo todo, né? Então, quando você vê uma pintura, você vai trabalhar com essa carga de visualidade que a pessoa tem, que às vezes não precisa tanto de um texto, né? Eu acho isso interessante no trabalho da pintura, assim, no meu trabalho também.